Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Dedicado à minha mãe, que queria um médico, terminou com um escritor, mas o amou o suficiente para não reclamar. Muito. Agradecimentos. Primeiro e principalmente, gostaria de agradecer a meu agente, Joshua Bilmes, e meu editor, Moshe Feder, por me ajudarem a espremer todo o potencial deste manuscrito. Sem a magistral visão editorial deles, você estaria segurando um livro bem diferente agora. Depois, muitos elogios e agradecimentos devem ser oferecidos aos membros dos meus vários grupos de escrita. Alan Layton, Janette Layton, Kailin Zobel e Ethan Skarster. Daniel Wells, Benjamin Rua Olsen, Nathan Godrich e Peter Austron, Ryan Dreyer, Mika Demolks, N. Gorringe e Tom Conrad. Ei, amigos, vocês foram a uma aula de escrita, mesmo que não soubessem disso. Obrigado a todos pelo trabalho e sugestões. Além disso, há dúzias de pessoas que leram este livro e outros durante os anos em que lutei para ser publicado, e não posso exprimir minha gratidão pelo entusiasmo, críticas e elogios. Christina Kugler, Megan Kaufman, Izzy Witting, Eric Ehlers, Greg Creer, Ethan Sproat, Robert Zobel, Deborah Anderson, Laura Bellamy, Mr. M, Craig Ausman, Nate Attield, Steve Frankson, Robson e Wells e Krista Olsen. Se esqueci de alguém, você estará no próximo livro. Também gostaria de fazer um agradecimento especial àqueles professores que me ajudaram em minha carreira universitária. Professores Sally Taylor, Dennis Perry e John Benion, que trabalharam no comitê da minha dissertação de mestrado. A professora Jaqueline Thursby pela fé em mim. A Dave Wolverton, que me lançou no mundo, e ao professor Douglas Thayer, a quem um dia convencerei a ler um livro de fantasia. Ele terá uma cópia deste, quer queira, quer não. Finalmente, gostaria de agradecer à minha família. Ao meu pai, por me comprar livros quando eu era criança, à minha mãe, por me transformar em um pesquisador, às minhas irmãs, por seus sorrisos, e ao Jordan, por aturar um irmão mais velho mandão. Você pode conferir as habilidades dele em programação, em conjunto com o belo desenho artístico de Jeff Creer, em meu site, www.brandonsanderson.com. Obrigado a todos vocês, por acreditarem em mim. Prólogo. Elantris foi bonita, no passado. Era chamada de Cidade dos Deuses, um lugar de poder, esplendor e magia. Os visitantes dizem que até as pedras brilhavam com uma luz interior, e que a cidade tinha extraordinárias maravilhas misteriosas. À noite, Elantris resplandecia como um grande fogo prateado, visível a grande distância. Por mais magnífica que Elantris fosse, seus habitantes eram ainda mais. Com os cabelos de um branco brilhante e a pele quase tom de prata, metálico, os elantrinos pareciam resplandecer como a própria cidade. As lendas afirmam que eram imortais ou, pelo menos, próximos disso. Seus corpos se curavam rapidamente, e eram abençoados com grande força, sabedoria e velocidade. Podiam fazer magia com o simples mover da mão. Homens visitavam Elantris vindos de todo o Pelon para receber cura, comida ou sabedoria. Os elantrinos eram divindades, e qualquer um podia se tornar um deles. Era chamada de Shaud. A transformação chegava de repente, ao acaso, normalmente à noite, durante as misteriosas horas em que a vida desacelerava para descansar. A Shaud podia tomar um mendigo, um artesão, um nobre ou um guerreiro. Quando chegava, a vida da pessoa afortunada terminava e recomeçava, ela descartava sua antiga existência mundana e mudava-se para Elantris. Lá, podia viver em bem-aventurança, governar com sabedoria e ser venerada por toda a eternidade. A eternidade terminou há 10 anos. Parte I. A sombra de Elantris. O príncipe Raoden de Arelon acordou cedo naquela manhã, completamente desavisado de que havia sido condenado por toda a eternidade. Ainda sonolento, Raoden se sentou, piscando com a suave luz da manhã.
Pelas janelas abertas de sua sacada, podia ver a enorme cidade de Elantris à distância, suas muralhas austeras projetando uma profunda sombra sobre Kai, a cidade menor onde o príncipe vivia. As muralhas de Elantris eram incrivelmente altas, mas Raoden podia ver o cume das Torres Negras, com os pináculos quebrados, erguendo-se atrás delas, uma prova da majestade decaída oculta ali. Elantris abandonada parecia mais escura do que o normal. Raoden encarou a cidade por um momento, então afastou o olhar. Suas imensas muralhas eram impossíveis de se ignorar, mas o povo de Kai tentava com todas as forças. Era doloroso recordar a beleza de lá e se perguntar como há 10 anos a bênção da Shaul se transformará em uma maldição. Raoden sacudiu a cabeça e se levantou da cama. Fazia um calor incomum para aquele horário tão cedo, não sentiu nem um pouco de frio enquanto vestia sua túnica. Puxou o cordão que pendia ao lado de sua cama, para indicar aos criados que queria o desjejum. Essa era outra coisa estranha. Estava com fome, com muita fome. Sentia um apetite quase voraz. Nunca gostara de grandes desjejuns, mas naquela manhã pegou-se esperando ansiosamente pela chegada da refeição. Finalmente decidiu mandar alguém descobrir o motivo da demora. E hein? Chamou, nos aposentos às escuras. Não houve resposta. Raoden franziu um pouco o senho pela ausência do céu. Onde estaria? O príncipe se sentou e, ao fazer isso, seus olhos voltaram a pousar em Elantris. Repousando na sombra da grande cidade, Kai parecia uma aldeia insignificante. Elantris. Um enorme bloco de ébano, já não era uma cidade, apenas um cadáver. Raoden estremeceu levemente. Alguém bateu na porta. Finalmente, disse Raoden, aproximando-se para abri-la. A velha Lau esperava do lado de fora com uma bandeja de frutas e pão quente. A bandeja caiu no chão com um estrondo, escorregando dos dedos aturdidos da criada, quando Raoden estendeu as mãos para pegá-la. Ele ficou parado, enquanto o som metálico da bandeja ecoava pelo corredor silencioso da manhã. Misericordioso do Mi, Elau sussurrou, com um olhar horrorizado e a mão tremendo, quando segurou o colar corati que usava no pescoço. Raoden estendeu a mão, mas a criada deu um passo assustado para trás, tropeçando em um pequeno melão, na ansiedade de escapar. O que? Raoden perguntou. Então viu sua mão. O que estivera oculto nas sombras do quarto escuro era agora iluminado pela lanterna pendurada no corredor. Raoden se virou, empurrando os móveis que estavam em seu caminho enquanto se aproximava do espelho alto em um canto de seus aposentos. A luz do amanhecer aumentara o suficiente para que pudesse ver o reflexo que o encarava de volta, o reflexo de um estranho. Seus olhos azuis ainda eram os mesmos, embora estivessem arregalados de terror. Seu cabelo, no entanto, mudará de castanho claro para grisalho. A pele era o pior. O rosto no espelho estava coberto de repulsivas manchas negras, como hematomas escuros. As manchas só podiam significar uma coisa: a Shaul o alcançara. O portão de Elantris ressoou atrás dele, fechando-se com um surpreendente som. Raoden foi transportado para a entrada da cidade, aturdido com os acontecimentos do dia. Era como se suas lembranças pertencessem a outra pessoa. Seu pai, o rei Adon, não o encarava enquanto ordenava que os sacerdotes preparassem seu filho e o atirassem em Elantris. Isso foi feito rápida e silenciosamente, e Adon não podia permitir que alguém soubesse que o príncipe herdeiro era um elantrino. 10 anos atrás, a Shaul teria transformado Raoden em um deus. Agora, em vez de transformar as pessoas em deidades de pele prateada, ela as tornava monstruosidades repulsivas. Raoden abanou a cabeça em descrença. A Shaul era uma coisa que acontecia com os outros, com pessoas distantes. Com gente que merecia ser amaldiçoada, não com o príncipe herdeiro de Arelon. Não com Raoden. A cidade de Elantris se estendia diante dele. Suas altas muralhas eram flanqueadas com guaritas e soldados, homens que não pretendiam manter os inimigos fora da cidade, mas impedir que seus habitantes escapassem. Desde o Held, cada pessoa tomada pela Shaul era jogada dentro de Elantris para apodrecer, a cidade caída tornará-se uma enorme tumba para aqueles cujos corpos esqueceram como morrer. Raoden se lembrava de ter estado naquelas muralhas, olhando os temíveis habitantes de Elantris, exatamente como os guardas faziam com ele agora. A cidade parecerá distante, embora estivesse apenas do outro lado. Na ocasião, se perguntara como seria caminhar naquelas ruas enegrecidas. Agora descobriria. Raoden se apoiou no portão por um momento,
como se quisesse forçar o corpo a atravessá-lo e limpar sua carne dessa mácula. Abaixou a cabeça e deixou escapar um gemido. Sentia vontade de se enrolar nas pedras sujas e esperar até acordar daquele sonho. Mas sabia que jamais despertaria. Os sacerdotes disseram que aquele pesadelo nunca terminaria. Sentia que alguma coisa o estava a seguir em frente. Sabia que precisava continuar se movendo. Se parasse, temia simplesmente desistir. Achou de tomar a seu corpo. Não podia deixá-la tomar sua mente também. Então, usando o orgulho como um escudo contra o desespero, a rejeição e, especialmente, a autopiedade, Hałodem ergueu a cabeça para encarar a maldição nos olhos. Antes, quando Hałodem estivera nas muralhas de Elantris, olhando para baixo, para seus habitantes, vira a sujeira que cobria a cidade. Agora estava nela. Cada superfície, das paredes dos edifícios às rachaduras nos calçamentos, estava coberta com uma capa de fuligem. A substância viscosa e oleosa tornava as cores de Elantris indistintas, misturando tudo em uma única tonalidade deprimente. A cor que mesclava o pessimismo do negro com os verdes e os marrons contaminados dos esgotos. Antes, Hałodem fora capaz de ver alguns dos habitantes da cidade. Agora podia ouvi-los também. Uma dúzia de elantrinos jazia espalhada pelos fétidos paralelepípedos do pátio. Muitos estavam sentados de modo indiferente, ou sem se darem conta, em poças de água escura, os restos da tempestade da noite anterior. Gemiam. A maioria não dizia nada, murmurando ou lamentando alguma dor desconhecida. Uma mulher, no entanto, gritava no fundo do pátio com pura angústia. Ficou em silêncio depois de um momento, sem fôlego ou sem forças. Quase todos vestiam o que pareciam farrapos, trajes escuros e soltos que estavam tão imundos quanto as ruas. Olhando de perto, no entanto, Hałodem reconheceu as roupas. Contemplou sua própria roupa fúnebre branca. Era comprida e folgada, como fitas costuradas em uma túnica solta. O linho em seus braços e pernas já estava manchado com fuligem de encostar contra os portões da cidade e os pilares de pedra. Hałodem suspeitava que logo estaria igual às roupas dos outros elantrinos. É nisso que me tornarei, Hałodem pensou. Já começou. Em poucas semanas, não serei nada mais do que um corpo descartado, um cadáver gemendo nas esquinas. Um leve movimento do outro lado do pátio distraiu Hałodem de sua autocompaixão. Alguns elantrinos estavam de cócoras em um portal coberto pelas sombras. Não conseguia distinguir muito além de suas silhuetas, mas pareciam esperar por alguma coisa. Podia sentir os olhos deles sobre si. Hałodem ergueu um braço para afastar o sol dos olhos, e apenas quando fez isso se lembrou da pequena cesta que levava nas mãos. Continha a oferenda ritual Corati enviada com os mortos para a próxima vida, ou, neste caso, para Elantris. A cesta continha uma fornada de pão, alguns vegetais, um punhado de grãos e um pequeno frasco de vinho. As oferendas em caso de morte normal eram muito maiores, mas mesmo uma vítima da Shod precisava levar alguma coisa. Hałodem olhou de relance para as criaturas no portal, enquanto sua mente repassava as histórias que ouvirá do lado de fora, histórias da brutalidade elantrina. As figuras na sombra não haviam se mexido, mesmo assim, a maneira como o encaravam era enervante. Respirando profundamente, Hałodem deu um passo para o lado, movendo-se ao longo da muralha da cidade, em direção à face leste do pátio. As formas ainda pareciam observá-lo, mas não o seguiram. Em um momento, já não via o portal e, um segundo mais tarde, chegou em segurança até uma das ruas laterais. Hałodem soltou a respiração, sentindo que escapara de algo, embora não soubesse de que. Depois de alguns instantes, teve certeza de que ninguém o seguirá e começou a se sentir tolo por ter se assustado. Até agora, não vira nada que corroborasse os rumores sobre Elantris. Hałodem sacudiu a cabeça e continuou a andar. O fedor era quase insuportável. A sujeira onipresente cheirava a putrefação, como fungos mortos. Hałodem estava tão incomodado com o cheiro que quase pisou na forma retorcida de um velho encolhido junto à parede de um edifício. O homem gemeu penosamente, estendendo um braço magro. Hałodem olhou para baixo e sentiu um calafrio súbito. O velho não tinha mais do que 16 anos. A pele coberta de fuligem era escura e manchada, mas o rosto era de uma criança, não de um homem. Hałodem deu um passo involuntário para trás. Um menino,
Como se tivesse percebido que sua oportunidade logo passaria, esticou o braço com a força súbita do desespero. Comida? Murmurou, com a boca meio desdentada. Por favor? Então o braço caiu, já sem forças, e o corpo voltou a se encolher contra a fria parede de pedra. Seus olhos, no entanto, continuaram a observar Hāoden. Olhos cheios de pena e dor. Hāoden vira pedintes antes, nas cidades exteriores, e provavelmente fora enganado por charlatães diversas vezes. Este menino, no entanto, não estava fingindo. Hāoden pegou um pedaço de pão de suas oferendas e o estendeu ao garoto. O olhar de incredulidade que passou pelo rosto do menino era de algum modo mais perturbador do que o desespero que substituíra. Essa criatura desistira da esperança há muito tempo, provavelmente mendigava mais por hábito do que por acreditar que ganharia algo. Hāoden deixou o menino para trás, virando-se para continuar rua abaixo. Esperava que a cidade fosse menos horrível conforme se afastasse do pátio, imaginando que, talvez, a sujeira fosse resultado do uso relativamente mais frequente da área. Enganara-se, a ruela estava tão coberta de sujeira quanto o pátio, ou ainda mais. Uma batida surda ressoou em suas costas. Hāoden virou-se, surpreso. Um grupo de formas escuras estava parado perto da entrada lateral da rua, amontoado ao redor de um objeto no chão. O pedinte. Hāoden observou com um calafrio enquanto 5 homens devoravam o pedaço de pão, lutando uns contra os outros e ignorando os gritos de desespero do menino. Depois de um tempo, um dos recém-chegados, provavelmente incomodado, acertou um bastão na cabeça do garoto, com um golpe que ecoou pela ruela. Os homens terminaram o pão e se viraram para olhar Hāoden, que deu um passo apreensivo para trás, parecia que fora induzido a imaginar que não fora seguido. Os 5 homens avançaram lentamente, e Hāoden deu meia volta e começou a correr. Sons de perseguição vinham de trás. Hāoden fugiu assustado, algo que, como príncipe, nunca tivera de fazer. Correu loucamente, esperando ficar sem fôlego e sentir pontadas do lado do corpo, como em geral acontecia quando se cansava demais. Nada disso ocorreu. Em vez disso, começou a se sentir muito cansado, fraco a ponto de imaginar que logo desabaria. Era uma sensação cruciante, como se sua vida estivesse sendo lentamente sugada. Desesperado, Hāoden atirou a cesta por cima da cabeça. Um movimento estranho o desequilibrou, e um desnível no chão o obrigou a um salto desastrado que não terminou até que colidisse com uma massa de madeira podre. A madeira, que um dia fora uma pilha de caixas, se espatifou, interrompendo a queda. Hāoden se levantou rapidamente, e o movimento espalhou pedaços de madeira esmagada pela ruela úmida. Seus atacantes, no entanto, já não estavam mais preocupados com ele. Os 5 homens estavam agachados na sujeira da rua, recolhendo vegetais e grãos espalhados pelo chão de paralelepípedos e nas poças escuras. Hāoden sentiu seu estômago revirar quando um dos homens enfiou o dedo em uma fenda, tirou um punhado escuro, que era mais imundície do que grãos, e enfiou a massa toda entre os lábios ansiosos. Uma baba enegrecida escorreu pelo queixo do homem, pingando de uma boca que parecia uma panela cheia de lama fervendo sobre o fogo. Um homem viu que Hāoden os observava. A criatura rosnou, estendendo a mão para agarrar a clava quase esquecida em seu lado. Hāoden procurou freneticamente por uma arma e encontrou um pedaço de madeira um pouco menos podre do que o resto. Segurou a arma com mãos inseguras, tentando projetar um ar de perigo. O bandido parou. Logo em seguida, um grito de alegria chamou a sua atenção. Um dos outros localizara o pequeno odre de vinho. A luta que se seguiu aparentemente tirou todos os pensamentos sobre Hāoden da cabeça dos homens, e os 5 partiram em pouco tempo, 4 deles correndo atrás do que fora afortunado ou tolo bastaste para fugir com a preciosa bebida. Hāoden ficou sentado nos escombros, aturdido. É nisso em que você se transformará. Parece que se esqueceram de você, Sully, comentou uma voz. Hāoden deu um pulo, olhando na direção de onde vinha o som. Um homem, cuja careca lisa refletia a luz da manhã, estava reclinado preguiçosamente em uma escadaria a pouca distância dali. Era definitivamente um elantrino, mas antes da transformação deve ter sido de outra raça, não era de Arelon, como Hāoden.
A pele do homem tinha as manchas negras que indicavam a chaude, mas suas áreas não afetadas não eram claras, e sim marrom escuras. Haoden se colocou em guarda contra o possível perigo, mas esse homem não mostrava os sinais de selvageria primitiva nem a fraqueza decrépita que Haoden vira nos demais. Alto e de porte firme, o homem tinha mãos grandes e olhos penetrantes em um rosto de pele escura. Estudava Haoden com uma atitude pensativa. Haoden suspirou aliviado. Quem quer que seja, fico feliz em vê-lo. Estava começando a pensar que todo mundo aqui estava morrendo ou era insano. Não podemos estar morrendo, o homem respondeu, bufando. Já estamos mortos. Colo, colo. A palavra estrangeira era vagamente familiar, como o forte sotaque do homem. Você não é de Arelon? O homem negou com a cabeça. Sou Galadon, do reino soberano de Duladel. E, mais recentemente, de Elantris, terra da podridão, da loucura e da perdição eterna. Prazer em conhecê-lo. Duladel? Disse Haoden. Mas a Chaude afeta apenas pessoas de Arelon. Levantou-se, sacudindo os pedaços de madeira em vários estados de decomposição, e fez uma careta ao sentir dor no dedo do pé. Estava coberto de sujeira, e o fedor rançoso de Elantris já emanava dele também. Duladel é mestiça, Sully. Arelis, Fjordel, Teois, encontrará todos eles. Haoden praguejou em voz baixa, interrompendo o homem. Galadon levantou uma sobrancelha. O que foi, Sully? Tem uma farpa no lugar errado? Ainda que imagine que não haja muitos lugares certos para isso. Meu dedo do pé. Haoden disse, mancando pelos paralelepípedos escorregadios. Há algo de errado com ele. Dei uma topada quando caí, mas a dor não passa. Galadon balançou a cabeça pesarosamente. Bem-vinda a Elantris, Sully. Você está morto. Seu corpo não vai se curar como deveria. O quê? Haoden caiu pesadamente no chão perto da escadaria em que estava Galadon. O dedo continuava a doer com uma dor tão aguda como a que sentirá no momento da topada. Cada dor, Sully, sussurrou Galadon. Cada corte, cada raspão, cada hematoma e cada ferida ficará com você até que enlouqueça de sofrimento. Como eu dizia, bem-vindo a Elantris. Como suportam isso? Perguntou Haoden, massageando o dedo, um gesto que não adiantou muito. Era uma coisinha de nada, mas tinha que lutar para que seus olhos não se enchessem de lágrimas. Não suportamos. Ou temos muito cuidado, ou acabamos como esses que você viu no pátio. No pátio. Idos do Mi. Haoden ficou em pé e foi cambaleando até o pátio. Encontrou o menino pedinte no mesmo lugar, perto da entrada da ruela. Ainda estava vivo, de certo modo. Os olhos do menino olhavam fixamente para o ar, as pupilas trêmulas. Seus lábios se moviam silenciosamente, sem que nenhum som escapasse. O pescoço dele fora completamente esmagado, e havia um enorme talho ao lado, expondo vértebras e traqueia. Ele tentava, sem êxito, respirar através daquela maçaroca. De repente, Haoden sentiu que o dedo do pé não parecia tão mal. Idos do Mi, sussurrou, movendo a cabeça com o estômago revirado. Estendeu a mão e segurou na parede de um edifício para permanecer em pé, com a cabeça baixa, enquanto tentava não aumentar a imundície nos paralelepípedos. Não resta muito para esse, disse Galadon, em um tom prosaico, agachado junto ao pedinte. Quanto? Haoden começou a falar, mas parou quando seu estômago o ameaçou novamente. Sentou-se no lodo com tudo e, depois de respirar fundo algumas vezes, continuou. Quanto tempo viverá assim? Você ainda não entende, Sully, disse Galadon, sua voz com sotaque pesarosa. Ele não está vivo. Nenhum de nós está. É por isso que estamos aqui. Como? Menino ficará assim para sempre. Essa é, afinal, a medida típica da maldição eterna. Não há nada que possamos fazer? Galadon deu de ombros. Poderíamos tentar queimá-lo, supondo que pudéssemos acender um fogo. Corpos elantrinos parecem queimar melhor do que o das pessoas normais, e alguns acham que é uma morte adequada para nossa espécie. E, Haoden falou, ainda incapaz de olhar para o menino. E se fizermos isso, o que acontece com ele, com sua alma? Ele não tem alma, Galadon respondeu. Ou pelo menos é o que dizem os sacerdotes. Corati, Dereti, Gesquer, todos dizem o mesmo. Estamos condenados. Isso não responde minha pergunta.
A dor parará se ele for queimado? Galadon olhou o menino e acabou por dar de ombros. Alguns dizem que se formos queimados, se cortarem nossa cabeça ou se fizermos qualquer coisa que destrua completamente nossos corpos, simplesmente deixamos de existir. Outros dizem que a dor continua, que nos tornamos dor, acham que flutuaremos sem pensar, incapazes de sentir nada além da agonia. Não gosto de nenhuma das duas opções, então tento apenas me manter inteiro. Colo, sim, sussurrou Raoden. Colo, virou-se, finalmente conseguindo coragem para olhar o menino ferido. O enorme talho o encarou de volta. O sangue brotava lentamente da ferida, como se o líquido estivesse retido em suas veias, como uma água estagnada em uma poça. Com um arrepio súbito, Raoden levou a mão ao peito. Meu coração não bate, percebeu pela primeira vez. Galadon olhou para Raoden como se tivesse ouvido uma declaração completamente estúpida. Sully, você está morto. Colo? Não queimaram o menino. Não só lhes faltavam os suprimentos adequados para acender o fogo, como Galadon proibiu que o fizessem. Não podemos tomar uma decisão dessas. E se é verdade que não tem alma? Se parar de existir quando queimarmos seu corpo? Para muitos, uma existência em agonia é melhor do que nenhuma existência. Então, deixaram o menino onde estava, Galadon, sem pensar duas vezes, Raoden, o seguindo porque não podia pensar em mais nada para fazer, ainda que sentisse a dor da culpa de modo mais agudo do que a dor no dedo do pé. Galadon, obviamente, não se importava se Raoden o seguia, se ia para outra direção ou se ficava encarando alguma mancha interessante de sujeira na parede. O homenzarrão de pele escura voltou por onde eles dois vieram, passando por um corpo ocasional gemendo na sarjeta, as costas viradas para Raoden em uma postura de total indiferença. Ao ver o Dula partir, Raoden tentou ordenar seus pensamentos. Havia sido treinado para uma vida na política, anos de preparação o condicionaram a tomar decisões rápidas. Tomou uma agora. Decidiu confiar em Galadon. Havia algo agradável no Dula, algo que Raoden achava indefinidamente atraente, ainda que estivesse coberto por uma fuligem de pessimismo tão grossa quanto o lodo no chão. Era mais do que a lucidez de Galadon, mais do que sua atitude calma. Raoden vira os olhos do homem quando fitou o menino sofredor. Galadon afirmou aceitar o inevitável, mas sentia-se triste por ter que ser assim. O Dula encontrou seu antigo posto na escadaria e sentou-se novamente. Depois de respirar de modo determinado, Raoden se aproximou e ficou parado em expectativa diante do homem. Galadon olhou para cima. O que foi? Preciso da sua ajuda. Galadon, Raoden disse, agachando-se no chão, diante da escadaria. Galadon bufou. Isso é Elantris, Sully. Não tem essa coisa chamada ajuda. Dor, insanidade e um monte de imundície são as únicas coisas que encontrará aqui. Quase parece que você acredita nisso. Está pedindo no lugar errado. Sully, você é a única pessoa não comatosa que encontrei aqui que não me atacou. Raoden disse. Suas ações são muito mais convincentes do que suas palavras. Talvez eu simplesmente não tenha tentado ferir você porque sei que não tem nada que possa ser tomado. Não acredito nisso. Galadon deu de ombros, como se dissesse não me importo com o que acredita, e se virou de lado, apoiando-se contra a lateral de um edifício e fechando os olhos. Está com fome, Galadon? Raoden perguntou em voz baixa. O homem abriu os olhos. Eu costumava me perguntar quando o rei Iadon alimentava os elantrinos. Raoden ponderou. Nunca ouvi falar de nenhum suprimento entrando na cidade, mas sempre presumi que eram enviados. Afinal de contas, pensava, os elantrinos ainda estão vivos. Nunca entendi. Se as pessoas dessa cidade podem existir sem batimentos cardíacos, então provavelmente podem existir sem comida. É claro que não quer dizer que a fome se vá. Estava faminto quando acordei esta manhã, e ainda estou. Pelo olhar daqueles homens que me atacaram, acho que a fome só piora. Raoden remexeu sob sua túnica manchada, puxou um objeto fino e o ergueu para que Galadon o visse. Um pedaço de carne seca. Os olhos de Galadon se abriram completamente e seu rosto mudou de entediado para interessado. Seus olhos cintilaram, um brilho que tinha um pouco da mesma selvageria que Raoden vira nos homens mais cedo. Era mais controlado, mas estava ali. Pela primeira vez, Raoden percebeu o quanto apostar em sua primeira impressão sobre o Dula. De onde veio isso?
Galadon perguntou lentamente. Caiu da minha cesta quando os sacerdotes estavam me trazendo para cá, então, guardei sob o cinturão. Quer ou não? Galadon não respondeu imediatamente. O que o faz pensar que não vou simplesmente atacá-lo e tomar isso de você? As palavras não eram hipotéticas. Raoden podia ver que parte de Galadon estava realmente considerando tal ação. Quão grande era essa parte ainda era uma incógnita. Você me chamou de Sully, Galadon. Poderia matar alguém a quem chamou de amigo? Galadon ficou sentado, transfigurado pelo pequeno pedaço de carne. Um fio fino de saliva correu pelo canto de sua boca sem que percebesse. Olhou para Raoden, que estava cada vez mais ansioso. Quando seus olhos se encontraram, algo acendeu em Galadon, e a tensão foi quebrada. O Dula repentinamente deu uma gargalhada sonora e profunda. Fala do Laden, Sully, apenas algumas palavras, Raoden disse, com modéstia. Um homem educado? Ricas oferendas para Elantris hoje. Tudo bem, cúmplice Rulo. O que você quer? 30 dias, Raoden falou. Por 30 dias você me mostrará tudo por aqui e me contará o que sabe. 30 dias? Sully, você está caiana. Pelo que vejo, disse Raoden, fazendo gesto de guardar a carne no cinturão, a única comida que entra neste lugar vem com os recém-chegados. Deve-se passar muita fome com tão poucas oferendas e tantas bocas para alimentar. A fome deve ser enlouquecedora. 20 dias, Galadon propôs, mostrando um lapso da antiga intensidade novamente. 30, Galadon. Se não me ajudar, alguém vai. Galadon rangeu os dentes por um instante. Rulo, murmurou, e estendeu a mão. 30 dias. Felizmente, não planejava nenhuma viagem longa para o próximo mês. Raoden lhe atirou a carne com uma risada. Galadon apanhou a carne. Então, ainda que sua mão tenha se aproximado da boca em um reflexo, parou. Com um movimento cuidadoso, guardou a carne em um bolso e se levantou. Então, como devo chamá-lo? Raoden se deteve. Provavelmente será melhor que ninguém saiba que sou da realeza, por enquanto. Sully está bem para mim. Galadon começou a rir. O tipo privado, entendi. Bem, então vamos. É hora de começar o Grand Tour. 2. Sarene desceu do barco para descobrir que era viúva. Uma notícia inesperada, é claro, mas não tão devastadora quanto poderia ter sido. Afinal, não chegará a conhecer seu marido. De fato, quando Sarene deixará sua terra natal, ela e Raoden eram apenas noivos. Ela presumira que o reino de Arelon aguardaria sua chegada para celebrar o matrimônio. De onde viera, pelo menos, esperava-se que ambos os noivos estivessem presentes quando se casassem. Nunca gostei desta cláusula no contrato nupcial, minha senhora, disse o acompanhante de Sarene, uma bola de luz do tamanho de um melão que flutuava ao seu lado. Sarene batia o pé contrariada enquanto observava os servos carregarem sua bagagem para uma carruagem. O contrato nupcial era um documento monstruoso de 50 páginas, e uma de suas muitas cláusulas dizia que seu compromisso seria legalmente obrigatório se ela ou seu noivo chegassem a morrer antes da cerimônia de casamento. É uma cláusula muito comum, Ash disse. Desse modo, o tratado que deriva de um casamento político não é anulado se algo acontece com um dos participantes. Nunca vi ser invocada, até hoje, respondeu a bola de luz, a voz profunda e as palavras bem enunciadas. Até hoje, admitiu Sarene. Como eu ia saber que o príncipe Raoden não duraria os 5 dias que levamos para cruzar o mar de Fjorden? Fez uma pausa, franzindo o senho pensativa. Cite a cláusula para mim, Ash. Preciso saber exatamente o que diz. Se acontecer de um membro do mencionado casal ser chamado para o lar do misericordioso do Mi antes do momento previsto para a boda previamente acordada, então o compromisso será considerado equivalente ao matrimônio em todos os aspectos legais e sociais, respondeu Ash. Não há muito espaço para discussão, não é? Temo que não, minha senhora. Sarene franziu o senho distraidamente, cruzando os braços e batendo na bochecha com o indicador, observando os servos. Um homem alto e magro dirigia o trabalho com olhos entediados e expressão resignada. O homem, um ajudante da corte Areli chamado Ketol, era a única recepção que o rei Adon julgara adequada para receber. Lá fora Ketol quem informara que lamentavelmente seu noivo morrera de uma enfermidade súbita durante a viagem dela.
fez a declaração com o mesmo tom aborrecido e desinteressado que usava para acomodar os servos. Então, Sarene esclareceu, no que se refere à lei, sou agora uma princesa de Arelon. Correto, minha senhora, e viúva de um homem que nunca conheci. Novamente correto. Sarene balançou a cabeça. Meu pai vai morrer de rir quando souber disso. Não me deixará esquecer. Ashe pulsou suavemente, incomodado. Minha senhora, o rei nunca encararia um evento tão solene com tal leviandade. A morte do príncipe Raoden, sem dúvida, causou um grande pesar na família real de Arelon. Sim. Tanto pesar, de fato, que tiveram que se poupar do esforço de vir receber sua nova filha. Talvez o rei Iadon viesse pessoalmente se tivesse sido avisado da nossa chegada. Sarene franziu o senho, mas o Sam tinha razão. Sua chegada antes do tempo, vários dias antes da principal festa de núpcias, fora preparada para ser uma surpresa para o príncipe Raoden. Queria passar ao menos alguns dias com ele, em particular e pessoalmente. Seu sigilo, no entanto, trabalhará contra ela. Me diga, Ashe, ela disse. Quanto tempo o povo Arelis costuma esperar entre a morte de uma pessoa e seu enterro? Não tenho certeza, minha senhora, confessou Ashe. Deixei Arelon há muito tempo, e vivi aqui por um período tão curto que não me lembro de muitas especificidades. Mas meus estudos dizem que os costumes Arelis são em geral similares aos de sua terra natal. Sarene assentiu e logo em seguida chamou o ajudante do rei Iadon. Pois não, minha senhora, disse Ketol em um tom preguiçoso. Estão velando o príncipe? Sarene perguntou. Sim, minha senhora, o ajudante respondeu. Do lado de fora da capela Corati. O enterro será esta tarde. Quero ver o caixão. Ketol fez uma pausa. Ah! Sua Majestade mandou que a levasse até ele imediatamente. Então não ficarei muito tempo na tenda funerária, disse Sarene, encaminhando-se para a carruagem. Sarene observou a concorrida tenda funerária com olhos críticos, esperando, enquanto Ketol e alguns dos servos abriam caminho para que se aproximasse do caixão. Teve de admitir que tudo parecia impecável, as flores, as oferendas, os sacerdotes Corati rezando. A única coisa estranha no evento era o quão lotada a tenda estava. Há muita gente aqui, comentou com Ashe. O príncipe era muito querido. Minha senhora, o céu respondeu, flutuando ao seu lado. Segundo nossos informes, era a figura pública mais popular no país. Sarene assentiu, caminhando pela passagem que Ketol abrirá para ela. O caixão do príncipe Raoden estava bem no centro da tenda, guardado por um círculo de soldados que deixava as massas se aproximarem apenas até certo ponto. Conforme avançou, Sarene notou o pesar verdadeiro nos rostos dos que estavam ali. Então é verdade, pensou. O povo o amava. Os soldados abriram caminho, e ela se aproximou do caixão. Havia diversos ãos entalhados nele, a maioria, símbolos de esperança e paz, segundo o costume Corati. O féretro de madeira estava rodeado por um círculo de alimentos luxuosos, uma oferenda feita a favor do defunto. Posso vê-lo? Perguntou, virando-se para um dos sacerdotes Corati, um homem pequeno e de aparência gentil. Sinto muito, filha, o sacerdote respondeu. Mas a doença do príncipe o desfigurou desagradavelmente. O rei pediu que permitissem ao príncipe manter a dignidade na morte. Sarene assentiu, voltando-se para o caixão. Não tinha certeza do que esperava sentir ao contemplar o homem morto com quem teria se casado. Estava estranhamente zangada. Deixou a emoção de lado por um momento e começou a olhar ao redor da tenda. Parecia quase formal demais. Ainda que os visitantes estivessem obviamente pesarosos, a tenda, as oferendas e a decoração pareciam estéreis. Um homem da idade e do suposto vigor de Raoden, ela pensou. Morto de tosse convulsa. Acontece. Mas não parece provável. Minha senhora? Ashe perguntou em voz baixa. Alguma coisa errada? Sarene fez um sinal para o céu e voltaram para a carruagem. Não sei, respondeu, no mesmo tom. Algo não me parece certo aqui, Ashe. Tem uma natureza desconfiada. Minha senhora, Ashe apontou. Por que Iadon não está velando o filho? Ketol disse que ele está atendendo à corte, como se a morte de seu filho não o houvesse abalado. Sarene balançou a cabeça. Falei com Raoden um pouco antes de sair de Teod, e ele parecia bem. Algo está errado, Ashe, e quero saber o que é. Ah, céus, disse Ashe. Sabe, minha senhora,
Seu pai me pediu que a mantivesse fora de encrencas. Sarene sorriu. Essa é uma tarefa impossível. Vamos, temos de conhecer meu novo pai. Sarene se apoiou na janela da carruagem, contemplando a cidade enquanto se dirigiam ao palácio. Ficou em silêncio, um único pensamento afastando todos os demais de sua mente. O que estou fazendo aqui? Suas palavras para Asha haviam sido confiantes, mas sempre fora boa em esconder preocupações. Era verdade que estava curiosa sobre a morte do príncipe, mas Sarene se conhecia muito bem. Uma grande parte dessa curiosidade era uma tentativa de manter a mente longe de seus sentimentos de inferioridade e inabilidade. Tudo para deixar de reconhecer o que era, uma mulher magricela e rude, que já passará do apogeu. Tinha 25 anos, devia estar casada há tempos. Raoden fora sua última chance. Como ousa morrer dessa maneira, príncipe de Arelon? Sarene pensou, indignada. Mesmo assim, não podia deixar de notar a ironia. Era adequado que este homem, aquele de quem pensara que poderia vir a gostar, morresse antes que tivesse a oportunidade de conhecê-lo. Agora estava sozinha em um país estrangeiro, ligada politicamente a um rei em quem não confiava. Era uma sensação de solidão aterradora. Já esteve sozinha antes, Sarene, recordou-se. Vai superar isso. É só encontrar algo para ocupar a mente. Tem toda uma nova corte para explorar. Aproveite. Com um suspiro, Sarene voltou a atenção para a cidade. Apesar da considerável experiência atuando no corpo diplomático de seu pai, nunca visitará Arelon. Desde a queda de Elantris, Arelon havia estado de quarentena não oficial para a maioria dos outros reinos. Ninguém sabia por que a cidade mística fora amaldiçoada, e todos se preocupavam que a doença de Elantris pudesse se espalhar. No entanto, Sarene estava surpresa com o luxo que viu em Kai. As avenidas da cidade eram largas e bem cuidadas. As pessoas nas ruas eram bem vestidas, e não viu um único mendigo. De um lado, um grupo de sacerdotes Corati, vestidos com túnicas azuis, caminhava tranquilamente pela multidão, guiado por um estranho personagem vestido de branco. Ela observou a procissão, se perguntando o que poderia ser aquilo, até que o bando dobrou uma esquina. De seu ponto de vista, Kai não parecia passar por nenhuma das dificuldades econômicas que supostamente Arelon enfrentava. A carruagem avançou por dúzias de mansões cercadas, cada uma delas construída em um estilo diferente de arquitetura. Algumas eram imensas, com grandes alas e telhados pontiagudos, seguindo a moda arquitetônica de Duladel. Outras eram mais como castelos, com grandes muros de pedra que pareciam ter sido transportados do estilo militarista de Fjorden. Mas todas as mansões tinham uma coisa em comum: riqueza. O povo deste país podia estar faminto, mas Kai, sede da aristocracia de Arelon, não parecia notar. É claro que uma sombra inquietante pairava sobre a cidade. A enorme muralha de Elantris erguia-se à distância, e Sarene estremeceu ao olhar suas pedras austeras e imponentes. Ouvirá histórias sobre Elantris durante a maior parte de sua vida adulta, relatos da magia que a cidade produzira certa vez e das monstruosidades que habitavam agora suas ruas escuras. Não importava o quão espalhafatosas fossem as casas, não importava o quão luxuosas fossem as ruas, este único monumento permanecia como testemunha de que nem tudo ia bem em Arelon. Me pergunto por que ainda vivem aqui, comentou Sarene. Minha senhora? Perguntou Ashe. Por que o rei Yadon construiu seu palácio em Kai? Por que escolher uma cidade tão próxima de Elantris? Suspeito que as razões sejam principalmente econômicas, minha senhora, disse Ashe. Há apenas 2 portos navegáveis na costa norte Aralis, e este é o melhor. Sarene assentiu. A baía formada pela união do rio Aradel com o oceano criava um porto natural invejável. Mesmo assim, talvez as razões sejam políticas, Sarene ponderou. Yadon tomou o poder em uma época turbulenta, talvez pense que permanecer perto da antiga capital lhe dê autoridade. Talvez, minha senhora, disse Ashe. Não que isso importe muito, pensou. Aparentemente, a proximidade de Elantris, ou dos Elantrinos, não aumentava a possibilidade de ser tomado pela Shaud. Afastou-se da janela e olhou Ashe que flutuava sobre o assento ao lado. Ainda não tinha visto nenhum céu nas ruas de Kai, embora as criaturas, que, segundo afirmavam, eram antigas criações da magia de Elantris, supostamente fossem muito mais comuns em Arelon do que em sua terra natal. Se apertasse os olhos,
podia apenas distinguir o brilhante Aon no centro da luz de Ashe. Pelo menos o tratado está a salvo, Sarene finalmente disse, presumindo que permaneça em Arelon. Minha senhora, comentou Ashe com sua voz profunda. Pelo menos, é o que diz o contrato nupcial. Enquanto permanecer aqui e for fiel ao seu marido, o rei Yadon deve honrar a aliança com Teod. Ser fiel a um morto, Sarene murmurou com um suspiro. Bem, isso quer dizer que preciso ficar aqui, com ou sem marido. Se você está dizendo, minha senhora, precisamos desse tratado, Ashe. Fjorden está expandindo sua influência em um ritmo incrível. Há 5 anos, eu diria que não precisávamos nos preocupar, que os sacerdotes de Fjorden nunca seriam uma potência em Arelon. Mas agora, Sarene sacudiu a cabeça. O colapso da República Dula mudará muitas coisas. Não devíamos ter ficado tão longe de Arelon nesses últimos 10 anos, Ashe. Provavelmente eu não estaria nesta situação se tivéssemos forjado laços fortes com o novo governo Arelis há uma década. Seu pai temia que a agitação política contaminasse Teod, lembrou Ashe. Sem mencionar o Held, ninguém tinha certeza se o que acontecerá com os elantrinos não afetaria as pessoas normais também. A carruagem diminuiu o ritmo, e Sarene suspirou, encerrando a conversa. Seu pai sabia que Fjorden era um perigo e compreendia que as antigas alianças precisavam ser fortalecidas, era por isso que ela estava em Arelon. Diante deles, os portões do palácio se abriram. Com ou sem amigos, ela chegará, e Teod dependia dela. Tinha de preparar Arelon para a guerra que se aproximava, uma guerra que se tornará inevitável desde a queda de Elantris. O novo pai de Sarene, o rei Yadon de Arelon, era um homem magro com um rosto perspicaz. Conversava com vários de seus administradores quando Sarene entrou na sala do trono. A jovem ficou parada sem ser notada por quase 15 minutos antes que ele a saudasse com a cabeça. Pessoalmente, não se importava em esperar, isso lhe dava a oportunidade de observar o homem a quem havia jurado obedecer, mas não podia deixar de se sentir um pouco ferida em sua dignidade pelo tratamento. Seu título de princesa de Teos deveria ter lhe garantido uma recepção que, mesmo não sendo grandiosa, fosse ao menos pontual. Enquanto aguardava, uma coisa lhe ocorreu de imediato. Yadon não parecia um homem de luto pela morte do filho e herdeiro. Não havia sinal de pesar em seus olhos, nada da fadiga abatida que em geral acompanha o falecimento de um ente querido. Na verdade, o ar da corte parecia notavelmente livre de sinais de tristeza. Então Yadon é um homem sem coração? Sarene se perguntou curiosamente. Ou é apenas alguém que sabe controlar suas emoções? Os anos passados na corte de seu pai ensinaram Sarene a ser conhecedora do caráter dos nobres. Ainda que não pudesse ouvir o que Yadon dizia, haviam-lhe dito para esperar no fundo do salão e aguardar permissão para se aproximar. As atitudes e os modos do rei lhe davam uma ideia de seu caráter. Yadon falava com firmeza, dando instruções diretas, parando ocasionalmente para apontar, com o dedo fino, para o mapa que tinha na mesa. Era um homem de personalidade forte, percebeu, alguém com ideia definida de como queria que as coisas fossem feitas. Não era um mau sinal. Provisoriamente, Sarene decidiu que este era um homem com quem podia trabalhar. Iria rever essa opinião em pouco tempo. O rei Yadon fez sinal para que se aproximasse. Ela ocultou cuidadosamente seu aborrecimento pela espera e se aproximou dele com um ar apropriado de nobre submissão. Ele a interrompeu no meio da reverência. Ninguém me disse que era tão alta, declarou. Meu senhor? Perguntou, levantando a cabeça. Bem, acho que a única pessoa que teria se importado com isso não está aqui para ver. Eshin! Exclamou, fazendo uma mulher quase invisível que aguardava no outro lado da sala dar um salto para atendê-lo. Leve esta aqui para seus aposentos e assegure-se de que tenha muitas coisas que a mantenham ocupada. Bordado ou o que quer que seja que entretenha as mulheres. Com isso, o rei se voltou para seu compromisso seguinte, um grupo de mercadores. Sarene ficou parada na metade da reverência, aturdida pela completa falta de cortesia de Yadon. Apenas os anos de formação na corte a impediram de ficar boquiaberta. Rápida, mas sem se fazer notar, a mulher para quem Yadon dera a ordem, a rainha Eshin, esposa do rei, se aproximou e segurou o braço de Sarene. Eshin era baixa e magra, seu cabelo castanho claro ao nico apenas começava a ter vestígios grisalhos. Venha, filha, Eshin disse com voz aguda.
Não devemos fazer o rei perder tempo. Sarene permitiu que a mulher a conduzisse por uma das portas laterais da sala. Misericordioso do Mi, murmurou para si mesma. Onde me meti? E você adorará quando as rosas brotarem. Ordenei aos jardineiros que as plantassem para que possa sentir o cheiro sem precisar nem mesmo se inclinar na janela. Só gostaria que não fossem tão grandes. Sarene franziu o senho, confusa. As rosas? Não, querida, a rainha prosseguiu, quase sem fazer uma pausa. As janelas. Não vai acreditar como o sol brilha quando entra por elas pela manhã. Pedi a eles, aos jardineiros, quero dizer, que procurassem algumas cor de laranja, porque gosto tanto de laranja, mas até agora só acharam algumas amarelo claras. Se eu quisesse amarelo, disse para eles, teria pedido que plantassem girassóis. Devia ter visto como se desculparam, tenho certeza de que teremos algumas laranjas no final do próximo ano. Não acha que seria adorável, querida? É claro, as janelas ainda serão grandes demais. Talvez possa pedir para fechar um par delas. Sarene assentiu, fascinada, não pela conversa, mas pela rainha. A princesa presumira que os conferencistas da academia de seu pai haviam sido treinados para dizer nada com muitas palavras, mas este superava todos eles. A rainha passava de um tópico para o seguinte como uma borboleta buscando um lugar para pousar, sem jamais encontrar um local adequado para uma permanência maior. Qualquer um dos assuntos teria sido combustível potencial para uma conversa interessante, mas a rainha não deixava Sarene se apoderar de um deles por tempo suficiente. Sarene respirou para se acalmar, dizendo a si mesma para ser paciente. Não podia culpar a rainha por ser daquele jeito. Dumi ensinava que as personalidades de todas as pessoas eram dons para serem desfrutados. A rainha era encantadora, de seu jeito sinuoso. Infelizmente, após conhecer tanto o rei quanto a rainha, Sarene começava a suspeitar que teria problemas para encontrar aliados políticos em Arelon. Algo mais incomodava Sarene, algo estranho no jeito que Eshen agia. Ninguém podia falar tanto quanto a rainha, ela nunca deixava um momento em silêncio. Era quase como se a mulher estivesse desconfortável perto de Sarene. Então, em um momento de compreensão, Sarene entendeu o que era. Eshen falava sobre quase qualquer assunto imaginável, exceto o mais importante de todos, o príncipe falecido. Sarene estreitou os olhos com suspeita. Não tinha certeza, Eshen era, apesar de tudo, uma pessoa muito volúvel, mas parecia que a rainha estava agindo com animação demais para uma mulher que acabará de perder o filho. Aqui é seu quarto, querida. Desempacotamos suas coisas e acrescentamos algumas também. Você tem roupas de todas as cores, até amarela, ainda que não imagine por que alguém usaria isso. Cor horrível. Não que seu cabelo seja horrível, é claro. Loiro não é o mesmo que amarelo, não. Não mais do que um cavalo é um vegetal. Ainda não temos um cavalo para você, mas pode usar qualquer um dos estábulos reais. Temos muitos animais excelentes, você verá, Duladel é linda nessa época do ano, é claro, disse Sarene, olhando pelo aposento. Era pequeno, mas de acordo com seu gosto. Muito espaço podia ser imponente, assim como pouco podia ser limitado. Agora, você precisará disso, querida, Eshen disse, apontando com a mãozinha para uma pilha de roupas que não estavam penduradas como as outras, como se tivessem sido trazidas mais recentemente. Todos esses vestidos da pilha partilhavam um único atributo, preto? Sarene perguntou, é claro. Você está de... Eshen tropeçou nas palavras. Estou de luto, Sarene entendeu. Bateu o pé de insatisfação. Preto não era uma de suas cores favoritas. Eshen assentiu. Pode usar um desses no funeral desta tarde. Será um belo serviço, eu fiz os preparativos. Começou a falar sobre suas flores favoritas novamente, e o monólogo logo degenerou em um discurso sobre o quanto ela odiava a culinária fiordênica. Gentil, mas com firmeza, Sarene levou a mulher até a porta, assentindo com simpatia. Assim que chegaram ao corredor, Sarene confessou a fadiga da viagem e encerrou a torrente verbal da rainha fechando a porta. Isso vai me cansar muito rapidamente, Sarene disse para si mesma. A rainha tem um forte dom para conversa, minha senhora, uma voz profunda concordou. O que descobriu? Perguntou Sarene,
aproximando-se para escolher um vestido na pilha de roupas escuras enquanto Ash flutuava pela janela aberta. Não encontrei tantos céus quanto esperava. Acho que me recordava que antigamente esta cidade estava repleta de outros como eu. Reparei nisso também, Sarene disse, segurando um vestido em frente ao espelho, e em seguida descartando a peça com uma negação de cabeça. Acho que as coisas estão diferentes agora. Estão, realmente. Quanto às suas instruções, perguntei para os outros céus o que sabiam sobre a morte prematura do príncipe. Infelizmente, minha senhora, estavam hesitantes em discutir o assunto. Consideram extremamente de mau agouro que o príncipe tenha morrido bem antes de se casar, especialmente para ele, murmurou Sarene, tirando a roupa para experimentar um vestido. Ash, algo estranho está acontecendo. Acho que alguém pode ter assassinado o príncipe. Assassinado, minha senhora? A profunda voz de Ash era desaprovadora, e o céu pulsou levemente ao ouvir o comentário. Quem faria uma coisa dessas? Não sei, mas há algo estranho. Isso não parece uma corte em luto. Veja a rainha, por exemplo. Não estava nada perturbada quando falou comigo, era de se esperar que estivesse pelo menos um pouco incomodada pelo fato de seu filho ter morrido ontem. Há uma explicação simples para isso, minha senhora. A rainha Eshen não é mãe do príncipe Haoden. Haoden nasceu da primeira esposa de Yadon, que morreu há 12 anos, quando ele se casou novamente, logo depois do Held, disse Ash. Alguns meses depois de tomar o trono, Sarene franziu o senho. Ainda é suspeito, decidiu, esticando a mão desajeitadamente para abotoar as costas do vestido. Então, olhou-se no espelho, estudando o vestido de modo crítico. Bem, pelo menos cai bem, ainda que me deixe pálida. Tinha medo que chegasse apenas na altura dos joelhos. Essas mulheres Arelis são todas tão anormalmente baixas, se é o que diz, minha senhora, respondeu Ash. Ambos sabiam muito bem que as mulheres Arelis não eram tão baixas assim, mesmo em Teld, Sarene era uma cabeça mais alta do que a maioria das mulheres. Seu pai a chamava de vara de leque quando criança, emprestando o nome do fino e alto poste que marcava a linha do gol no esporte favorito dele. Mesmo depois de ganhar peso durante a adolescência, Sarene ainda era inegavelmente esguia. Minha senhora, Ash disse, interrompendo suas contemplações. Sim, Ash, seu pai está desesperado para falar com você. Acho que tem algumas novidades que ele merece ouvir. Sarene assentiu, segurando um suspiro, enquanto Ash começou a pulsar brilhante. No momento seguinte, a bola de luz que formava sua essência se converteu em uma cabeça resplandecente, parecida com um busto. O rei Eventil de Teld, N? Seu pai perguntou, enquanto os lábios da cabeça brilhante se moviam. Era um homem robusto, com um grande rosto oval e um queixo forte. Sim, pai. Estou aqui. Seu pai certamente se encontrava parado diante de um céu similar, provavelmente Jill, que teria mudado sua forma para se transformar em um simulacro brilhante da cabeça de Sarene. Está nervosa com o casamento? Eventil perguntou ansioso. Bem, sobre o casamento, ela disse lentamente. Você provavelmente vai querer cancelar os planos de vir para cá na próxima semana. Não haverá muito para ver. O quê? Ash estava certo. Seu pai não riu quando soube que Haoden estava morto. Em vez disso, sua voz ganhou um tom de profunda preocupação, o rosto brilhante e inquieto. E essa preocupação aumentou quando Sarene explicou como a morte era tão comprometedora quanto um casamento real. Ah, N, sinto muito, seu pai disse. Sei o quanto esperava deste casamento. Bobagem, pai. Eventil a conhecia bem demais. Nunca estive com o príncipe. Como poderia ter alguma expectativa? Não se encontrou com ele, mas conversou pelo céu, e escreveu todas aquelas cartas. Conheço você, N, é romântica. Nunca resolveria seguir com isso se não estivesse totalmente convencida de que poderia amar Haoden. As palavras soaram verdadeiras, e de repente a solidão de Sarene retornou. Passará toda a viagem pelo mar de Fjorden em um estado de nervosismo incrédulo, ao mesmo tempo excitada e apreensiva pela perspectiva de encontrar o homem que se tornaria seu marido. Mais excitada, no entanto, do que apreensiva, estivera longe de Teld muitas vezes, mas sempre acompanhada por outros compatriotas. Desta vez estava por conta própria, viajando na frente do restante da comitiva matrimonial para surpreender Haoden.
Lera e relera as cartas do príncipe tantas vezes que começara a sentir que o conhecia, e a pessoa que construíra daquelas folhas de papel era um homem complexo e apaixonado a quem desejava conhecer ansiosamente. E agora isso nunca aconteceria. Sentia-se mais do que sozinha, sentia-se rejeitada, novamente. Não desejada. Esperara todos aqueles anos, sofrerá por um pai paciente que não sabia como os homens de sua terra natal a evitavam, como ficavam assustados com sua personalidade decidida, até mesmo arrogante. Finalmente encontrara um homem que desejava tê-la, e do mil arrancara dela no último momento. Sarene finalmente começou a se deixar sentir algumas das emoções que mantivera sob controle férreo desde que desembarcara do navio. Estava feliz de que o céu transferisse apenas suas feições, pois ficaria mortificada se seu pai tivesse visto as lágrimas rolando por seu rosto. Isso é bobagem, pai, disse. Era um simples matrimônio político, e todos sabíamos disso. Agora nossos países têm mais em comum do que apenas o idioma, nossas famílias reais estão relacionadas. Ah, querida, seu pai sussurrou. Minha pequena Sarene. Tinha esperança de que isso terminasse bem, não sabe como sua mãe e eu rezamos para que encontrasse a felicidade aí. Idos dormir. Não devíamos ter seguido com isso. Eu o teria obrigado, pai. Sarene disse. Precisamos seriamente do tratado com Arelon. Nossa armada não manterá Fjorden longe da nossa costa por muito tempo, toda a marinha Sordis está sob comando de WYRN. Pequena Sarene, tão crescida agora, seu pai disse através do céu, crescida e completamente capaz de se casar com um cadáver. Sarene riu debilmente. Provavelmente será o melhor. Não acho que o príncipe Raoden era o que eu imaginava, você devia conhecer o pai dele. Ouvi histórias. Esperava que não fossem verdadeiras. Ah, são, sim, Sarene disse, deixando que a insatisfação com o monarca Arelis consumisse sua tristeza. O rei Yadon é o homem mais desagradável que já conheci. Mal tomou conhecimento da minha presença antes de me mandar embora, dizendo, vá tricotar ou fazer qualquer outra coisa que as mulheres façam. Se Raoden parecia minimamente com o pai, então estou melhor assim. Houve uma pausa momentânea, antes que seu pai respondesse, Sarene, quer voltar para casa? Posso anular o contrato se eu quiser, não importa o que digam as leis. A oferta era tentadora, mais tentadora do que ela admitiria. Fez uma pausa. Não, pai, disse, finalmente, negando inconscientemente com a cabeça. Tenho de ficar. Isso foi ideia minha, e a morte de Raoden não muda o fato de que precisamos desta aliança. Além disso, voltar para casa quebraria a tradição, nós dois sabemos que Adon é meu pai agora. Seria impróprio que me acolhesse em sua casa novamente. Sempre serei seu pai, N. Que do me maldiga os costumes, Teod sempre estará aberta para você. Obrigada, pai, Sarene disse tranquilamente. Precisava ouvir isso. Mas ainda acho que devo ficar. Por enquanto, pelo menos. Além disso, pode ser interessante. Tenho uma corte nova inteira, cheia de pessoas com quem me divertir. N, seu pai disse apreensivamente. Conheço esse tom de voz. O que está planejando? Nada, assegurou. Há alguns poucos assuntos nos quais quero meter o nariz antes de desistir completamente deste casamento. Houve uma pausa, e então seu pai começou a rir. Dumi os proteja, eles não sabem o que lhe enviamos. Vá com calma, vara de leque. Não quero receber um bilhete do ministro Naolen, daqui a um mês, dizendo que o rei Yadon fugiu para ingressar em um monastério Corati e que o povo Arelisa nomeou monarca no lugar dele. Tudo bem, Sarene disse com um sorriso amarelo. Esperarei 2 meses, então. Seu pai deu outra daquelas suas gargalhadas típicas, um som que fez mais bem a Sarene do que qualquer consolo ou conselho. Espere um minuto, N, disse, depois que parou de rir. Deixe-me chamar sua mãe, ela vai querer falar com você. Então, depois de um momento, gargalhou novamente e acrescentou. Ela vai cair dura quando eu contar que você já matou o pobre Raoden. Papai! Disse Sarene, mas ele já desligara.